pessoal, estamos aqui mais uma vez para bater mais um papo com vocês. É um tema interessante, mas antes de entrar no tema e especificar qual é o tema de hoje, eu queria aproveitar para reforçar uma desculpa que eu fiz por escrito num vídeo que eu produzi ontem, né? Eu estava me referindo a um vídeo do Cleison e na hora que eu fui comentar, durante a preparação do vídeo, fui procurar um determinado comentário num determinado vídeo, um vídeo que tratava de redução da maioridade penal, e eu me equivoquei e procurei o comentário num outro vídeo subsequente que tratava inclusive de o pior canal do YouTube. E aí eu julguei naquele momento que ele tinha suprimido o comentário com as respostas dele, e eu mencionei isso no meu vídeo de ontem. Eu quero pedir desculpas não só aos seguidores, como ao próprio Cleison. Foi um equívoco, foi uma distração, foi até uma falta de atenção, porque eu fiz com muita pressa e não percebi que estava pesquisando o vídeo, um outro vídeo. E aí dei a informação que ele tinha retirado o comentário. Não retirou, está lá ainda, eu peço desculpas por isso. Mas o nosso tema de hoje é sobre um assunto que tem sido objeto de discussão na sociedade nos últimos anos, especificamente nos últimos, 7 ou 8 anos, que é a atuação e o perfil dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E há muitas críticas, inclusive, existem algumas PECs, inclusive, no Congresso Nacional, tentando modificar a forma da indicação desses ministros, né? Porque o que a gente tem visto aqui no Brasil é que essa forma de indicação parece não estar dando muito certo com a composição, né, do STF. Eu digo com a composição imparcial do STF. É bem verdade, tá, que esse nosso sistema é inspirado no sistema da Suprema Corte Americana, né? Eu sempre soube que era inspirado no sistema da Suprema Corte. Mas eu fui entrar mais em detalhes, né, sobre os dois sistemas, e eu cheguei à conclusão que o nosso sistema é até mais restritivo que o sistema dos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, né, não existe nenhum requisito na Constituição americana, né? O indicado nem precisa ser do ramo legal, né? Não há requisitos de idade, de nada, né? E, além de tudo, ele é um cargo vitalício, né? Já aqui no Brasil, né, existem na Constituição algumas vagas restrições. Por exemplo, ele define entre 35 e 65 anos de idade, né? Ele tem que ser brasileiro nato, né? E tem aí uma frase que ele tem que ter notável saber jurídico, reputação ilibada, né? E um ministro que é sempre escolhido o mais antigo de uma maneira rotativa, né, como presidente, e mais 10 ministros. Nos Estados Unidos é um chefe, né, de justiça, que é indicado pelo presidente, que é vitalício também, e mais 8. São 9 ministros, né? Muito bem. No Brasil ainda tem a questão de que não há essa vitaliciedade, né, e com 75 anos o ministro é obrigado a se aposentar, né? Até que parece que o nosso sistema tem um aperfeiçoamento em relação ao americano. Agora, como que o nosso sistema, sendo até um pouco mais restritivo, parece estar causando, entende, aberrações maiores, em maior número do que nos Estados Unidos, né? Não que lá nos Estados Unidos não se use politicamente também a indicação. A indicação também sofre caracteres ou critérios políticos, né? Mas aqui no Brasil nós tivemos recentemente 2 casos de ministros que foram levados ao Supremo Tribunal, um mais gritante do que o outro, e que me parecem que não teriam, né, na minha avaliação, assim, não haveria as qualificações mínimas, ou pelo menos estariam, de certa forma, um pouco impedidos, né, pelas tarefas anteriores, né? É o caso do Lewandowski, que era advogado, né? O Lewandowski, ele era advogado
e entrou como desembargador pelo aquele dispositivo do 5º Constitucional, né? Ele era um advogado. E recentemente, mais recentemente, em 2005, quando foi indicado pelo Lula, o Toffoli, né? Que esse sim é um caso que realmente causa espécie, né? O Toffoli era advogado do partido, advogado das campanhas, né? E foi depois para a Advocacia da União, mas foi indicado e realmente, né, nem saber jurídico, que é um dos quesitos, a gente pode categoricamente afirmar que ele tem, né? Ele é de conhecimento público que ele tentou 2 vezes ser juiz, né, concurso para juiz, e não foi aprovado, né? Então, o notável saber jurídico não se enquadra no Toffoli. O Lewandowski a gente não tem tanta certeza, né? Mas foi também advogado de sindicato, né? Então, parece que aqui no Brasil, por que aqui no Brasil, sendo que os requisitos são até um pouco mais restritos do que nos Estados Unidos, aconteça a indicação de pessoas com essas características e que são nitidamente parciais em relação ao presidente que os indica, né? Eu tenho a convicção de que isso tem a ver com a nossa educação, com a nossa formação como sociedade, né? Evidentemente que o americano tem uma formação melhor e o patrulhamento ideológico já vai dizer que isso é complexo de vira-lata, mas isso é um fato, né? Nesses anos todos, com critérios muito menos restritivos, os Estados Unidos teve menos problemas desse tipo. Nunca um Toffoli seria indicado lá. Existem problemas também de indicações de critérios políticos lá? Existem também, né? Existe um estudo, e eu vou colocar aí na descrição, tanto como é feita a escolha no Brasil, como é feita a escolha nos Estados Unidos. São 2 links que esclarecem esses pontos, né? E esse, particularmente, tem algumas coisas interessantes, porque ele mostra alguns critérios que têm norteado nos Estados Unidos, né? Alguns critérios, por exemplo, que eles classificam como tradicionais, né? Uma filosofia política aceitável, né? Um grande número de juízes foi indignado à Suprema Corte por esse critério. Um critério de idade adequada, porque como lá o cargo é vitalício, né? Quanto mais novo o juiz for indicado, mais tempo ele vai ficar, né? E também critérios de representação religiosa já foram utilizados, né, no levantamento que foi feito. Existe uma outra classificação de critérios nos Estados Unidos, que são critérios políticos, né? Então veja bem, membros do partido, uma grande maioria de presidentes indicou, né, os seus ministros, os seus juízes da Suprema Corte, baseados em que eram membros do seu partido, né? Para aplacar interesses políticos, né? Também aconteceu nos Estados Unidos isso. Existe aí um relato de 17% de casos como esse. Recompensa a grupos ou indivíduos, né, que influenciaram a carreira do presidente que os nomeou, né? Relacionamento pessoal e político do presidente, né? Também há indicações desse tipo. E existem também alguns critérios que foram anotados, critérios de ordem profissionais, né? Indivíduos com credenciais que se distinguiram, né, na atividade jurídica. E embora nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil, não há necessidade que a pessoa seja do ramo jurídico, né? A Constituição não exige isso, né? Uma experiência jurisdicional anterior também aconteceram pessoas que foram por esse critério. Muito recentemente, no ano de 2016, houve uma complicação muito grande nos Estados Unidos com a indicação na Suprema Corte, né? Em fevereiro de 2016, morreu um juiz da Suprema Corte, um juiz Antônio Scalia, né? Esse juiz morreu em fevereiro de 2016 e logo, né, em março de 2016, o Obama nomeou um outro juiz, o juiz Merrick Garland, para o lugar dele. Mas acontece que os republicanos, com a maioria no Senado, eles dominavam o calendário das reuniões, da agenda, né, de sabatinas, e conseguiram protelar isso até 2017. E com a entrada de 2017, com a eleição do Trump, quem indicou o juiz foi o Trump. Ele indicou um juiz chamado Neil Gorsuch.
Então o cargo ficou vago 422 dias por armações políticas. Né? Isso, se fosse aqui no Brasil, realmente, se o PT fizesse isso aqui no Brasil, a gente ia ficar muito pé da vida. Né? Mas acontece nos Estados Unidos também. A vacância causou um período de 422 dias, né, de vacância de um membro da Suprema Corte Americana. Foi o maior período de vacância de um membro da Suprema Corte desde a Guerra Civil. Né? Então, se você pensar bem o sistema, tanto o sistema brasileiro como o sistema americano, em que pese todas as influências políticas, vem funcionando, né, relativamente bem. Né? Por exemplo, no Brasil, de certa forma, os presidentes têm mantido uma coerência, né? Têm mantido uma coerência em indicar pessoas do ramo. Seria bom a gente mudar o sistema. Existem tantas críticas, existem projetos de emenda constitucional tramitando no Congresso, parados, mas tramitando no Congresso, que procuram mudar esse sistema porque muita gente acredita que esse sistema causa distorções, né? As distorções de presidente indicando, né, afiliados políticos. Né? A gente vê ao longo dos anos que isso acontece, mas acontece mais aqui, ou mais nitidamente aqui, do que na história americana. Né? Mas eu hoje, se me perguntassem há alguns meses atrás, principalmente depois desses acontecimentos todos que a gente tem visto na atuação do Supremo, eu diria com certeza que tem que mudar. E tem que mudar como? Talvez uma sugestão seria utilizar os tribunais superiores. Né? Existem vários tribunais superiores no Brasil, o Tribunal Superior de Justiça, o Tribunal Superior Militar, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Existem o Tribunal Superior do Trabalho. Mas alguns desses tribunais, como por exemplo o Tribunal Superior do Trabalho, são totalmente indicados pelo Presidente da República. Então apenas o Tribunal Superior de Justiça e o Tribunal Militar seriam talvez tribunais que poderiam fornecer o material humano para o último cargo da carreira, que seria o Supremo Tribunal Federal. Então esses dois tribunais, uma ideia, poderiam surgir de lá candidatos, esses candidatos seriam votados depois numa eleição conjunta, seria dado a eles a oportunidade de, numa sessão, se manifestar seus pontos de vista, suas ideias para como atuação do ministro, e esses serem sabatinados não só depois pelo Senado, mas antes pelos seus próprios pares, né? Inclusive durante uma campanha para serem eleitos. Agora, isso também poderia levar a uma coisa muito técnica, né? É você ter juízes no final de carreira, todos, né? E essa ideia que a Constituição americana e a Constituição brasileira parece querer colocar é uma questão de equilíbrio na sociedade, embora os presidentes tenham usado pouco isso. Nos Estados Unidos parece que apenas 2 membros da Suprema Corte não eram do ramo jurídico. Né? Então, é como eu disse, eu tenho minhas dúvidas hoje, talvez com a evolução da nossa sociedade, uma sociedade mais ética, mais educada, talvez a gente minimize os efeitos que nós estamos tendo de presidentes indicando, né, as pessoas para cumprir, né, seus objetivos políticos. Até recentemente, o último indicado do Temer tinha uma clara um objetivo a sua indicação, né, nos processos que o Temer está sofrendo no Tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma discussão a ser colocada. Mantemos esse sistema que nos traz para a Suprema Corte figuras como o Toffoli, ou mudamos isso para deixar uma coisa mais de final de carreira para juízes, né, mais profissional, talvez com prejuízo de um equilíbrio, que não tem sido muito usado pelos presidentes. Né? Isso é uma pergunta que eu também deixo para vocês. Qual a opinião? Que opinião vocês têm a respeito disso? Vocês acham que a gente precisava realmente mudar completamente o sistema de indicação para evitar essa barganha política? Porque especificamente no Brasil, toma lá, dá cá, atua de uma maneira muito, muito escancarada. Né? E isso se reflete na indicação, né, de um juiz da Suprema Corte, da mais alta corte de justiça de um país. Né?
É isso aí. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deem um joinha. Se não gostarem, deem um não joinha. E até a próxima. Né? Deem a sua opinião aí. Muito obrigado.